Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, e também nossos amigos que acompanham nas transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje no auditório da igreja em São Paulo, e a mensagem que nós vamos abordar hoje, dentro do tema geral, quem tem ouvidos, ouça. É a mensagem número 2, os fatores da decadência da igreja. A leitura bíblica é Apocalipse, capítulo 2, versículos de 14 até 17, e 3 João, versículo 9. Ainda gostaria de lembrar vocês daquilo que nós falamos na mensagem 1, que não consegui terminar, aliás, mal consegui chegar na metade. Então, a primeira coisa que os filhos de Deus precisam ter em mente é da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ainda é mal compreendida. A palavra, nós entendemos como seres humanos, a palavra é essencial para a nossa comunicação. Não é verdade? Nós nos comunicamos por meio da palavra. E a palavra transmite, exprime o que tem no nosso pensamento, o que nós temos em mente. Então, a palavra serve de veículo para comunicar a outros aquilo que eu penso, né? A minha ideia. Mas, irmãos, essa palavra que Deus deu é um privilégio, né? O homem foi criado de uma maneira diferente de outras criaturas. O homem é o único ser que é capaz de usar palavras para comunicação, né? Nós conseguimos exprimir nossa ideia, nossa tristeza, nossa alegria, nossos pensamentos por meio das palavras. E você, por mais que as pessoas falam que o macaco é semelhante ao homem, o macaco não consegue articular palavras, né, para se comunicar, né? E assim como demais animais, nós somos, né, a única criatura que Deus criou que temos a capacidade de articular palavras para a nossa comunicação. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo isso é porque Deus, né, Ele é a palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra é Deus, e a palavra é o Filho de Deus, a palavra é Cristo. Então essa palavra já existia desde o princípio. Então, só que essa palavra, João 1,14, um dia se fez carne. Essa palavra se encarnou. Esse versículo diz que a palavra mesmo, a própria palavra, se tornou homem. Então, o homem Jesus, enquanto vivia aqui na terra, ele era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava nele, e a vida estava nele. Então, irmãos, a palavra que é Deus, que é Cristo, tem um sentido um pouco diferente do que a palavra que nós usamos para comunicar nossas ideias. Os irmãos estão conseguindo perceber a distinção, né? Então, irmãos, a palavra não é meramente para nos comunicar a ideia de Deus, que também é para isso. A palavra comunica-nos os pensamentos de Deus, está certo? A palavra comunica, né, o que Deus quer falar para o homem,
Então a palavra é esse meio de comunicação, semelhantemente ao que nós homens usamos para nos comunicar. Mas tem uma grande diferença que pouquíssimos cristãos percebem, que eu quero hoje, falar. Irmãos, essa palavra não é somente um meio de comunicação. Essa palavra é o próprio Deus. Em outras palavras, essa palavra traz Deus. Não só traz pensamento de Deus, mas ele traz o próprio Deus. Essa palavra traz a vida de Deus. Essa palavra traz a natureza de Deus. Essa palavra nos traz os atributos divinos, que são a justiça, santidade e glória. Essa palavra nos traz a própria natureza, a essência de Deus, que é luz, e Deus é amor. Irmãos, então essa palavra não só comunica uma ideia de Deus, não só nos comunica um pensamento de Deus, mas essa palavra traz Deus, traz o próprio Deus para dentro do nosso ser. É por isso, irmão, nós temos repetido que a obra de Deus é a palavra quem faz. Por quê? Porque essa palavra traz o próprio Deus, e o próprio Deus em nós, uma vez ativada pela fé, faz a obra de Deus. Estão começando a perceber a diferença? Eu espero, irmão, vocês sejam esse grupo de privilegiados que estão pela primeira vez entendendo que a palavra de Deus é diferente da palavra que nós usamos para comunicação, porque a palavra que nós usamos para comunicação uns para com os outros é uma sombra da própria palavra. Assim como Jesus disse em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E nós sabemos que aqui na terra nós temos várias vinhas e há vários pés de videira. E as videiras que nós temos aqui na terra produzem uva. Essas videiras, irmãos, são a sombra da verdadeira videira. E quem é a verdadeira videira? É Cristo. Então, semelhantemente, a palavra que usamos para nos comunicar, é a sombra da verdadeira palavra que é Deus. E essa verdadeira palavra de Deus, irmãos, não só comunica a informação de Deus até nós, mas nos comunica o próprio Deus. Aí você vai entender quando Jesus falou em Mateus 4,4, não é isso? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso sim viverá o homem. Irmãos, não é meramente uma informação que o homem vive, não é da informação de Deus que o homem vive, mas é da própria palavra que traz o próprio Deus, é que dá vida para o homem. Espero que você esteja percebendo a diferença. Por isso, irmãos, eu não tenho muito tempo a perder, eu tenho que correr um pouco. Por isso que nós temos lido, irmãos, essa palavra maravilhosa do capítulo 6 de Deuteronômio. Eu gostaria de voltar um pouco de novo, na última mensagem. Eu voltei, irmãos, acho fantástico isso, fantástico. Já, irmãos, eu não imaginava que já para com o povo de Israel, no Antigo Testamento, Deus já estava falando de que o povo deverá viver pela palavra de Deus, que a palavra de Deus não seria meramente para eles guardarem, cumprirem na letra, como leis. A palavra seria o suprimento de Deus para o povo de Deus viver, tá? Então aqui diz assim, eu não tenho... Versículo 1 diz assim: estes são, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para os cumprisses na terra a que passas a possuir. Deus prometeu uma boa terra, a terra boa de Canaã. É uma terra que mana leite e mel. E essa terra, irmãos, em tipologia, prefigura a Cristo. Cristo, essa boa terra que Deus quer nos introduzir. Então, um dia, quando nós somos salvos, nós cremos no Senhor Jesus,
Graças a Deus, irmãos, Deus nos introduziu numa boa terra, tá? Deus introduziu você em Cristo. Ele colocou Cristo dentro de você e colocou você em Cristo como a boa terra para você desfrutar da boa terra, usufruir dos frutos dessa terra. Mas como você vai usufruir do fruto dessa terra que é Cristo? Uma vez você ganhou essa terra, mas irmãos, a maioria dos cristãos não sabe usufruir. Vive ainda miseravelmente como qualquer homem do mundo. Por isso o Senhor fala assim: estes então são os meus mandamentos, estatutos e juízos, para que vocês possam cumprir e vocês possam viver bem na terra que vocês vão possuir. Então, qual é a maneira? Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Irmãos, aqui é para toda a família, para o pai, o filho e o neto, é para toda a família. Irmãos, graças ao Senhor, é essa vida que Deus quer que nós vivamos em cima dessa boa terra, desfrutemos dessa boa terra, irmãos, cumprindo a palavra do Senhor. Irmãos, aqui fala: todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Irmão, nós vamos prosperar nessa boa terra se a gente viver pela palavra. Versículo 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Irmãos, se o povo de Deus ouvir a palavra de Deus e atentar para cumprir a palavra de Deus, irmãos, nós vamos viver, prosperar nessa terra, e nós vamos nos multiplicar. O Senhor nos prometeu que nós teremos a multiplicação da nossa descendência. Irmãos, então a palavra não é meramente uma instrução, a palavra não é meramente uma informação. Irmãos, a palavra é o próprio Deus que vai nos fazer prosperar na boa terra, tá? Então, versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmão, você não tem mais outro Senhor, ninguém mais do seu dono. Senhor é o nosso dono. Por isso, irmão, não ouve outra coisa, Satanás quer colocar um monte de vozes. Irmão, nosso ouvido só tem uma voz que nós queremos ouvir e devemos ouvir, é a voz do Senhor, porque Ele é o nosso único Senhor, Ele é o nosso Deus, tá? Então, irmãos, quando vem outras vozes, não ouça, ouve apenas a voz que vem do Senhor. Aí: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu falei na mensagem passada que a igreja em Éfeso tinha tudo certinho, mas Deus a advertia de que havia abandonado o seu primeiro amor. Ela precisava se arrepender e perceber de onde caiu, e precisa voltar a obra as primeiras obras, Então, irmãos, nós nunca podemos perder o nosso amor pelo Senhor. Amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e toda a nossa força, com toda a nossa força. Irmãos, como se faz isso? Quem não quer manter o amor pelo Senhor? Todos querem manter o amor pelo Senhor. Mas com o passar dos anos da vida cristã, nós passamos a esfriar no amor, não é verdade? O amor começa a esfriar. Não é mais aquele amor louco que você tinha pelo Senhor. Naquele dia você se consagrou, entregou toda a sua vida, o teu futuro para o Senhor. Mas depois vem os dias, as dificuldades do dia a dia, faz com que esse amor esfrie. Irmãos, como fazer para que o nosso amor para com o Senhor não se esfrie? Manter sempre o primeiro amor para com o Senhor. O primeiro amor, irmãos, é o amor de lua de mel. Vamos amar o Senhor, irmãos, como o único Deus, como o único Senhor, como ninguém. Ele é o nosso Senhor. Mas como fazer isso?
Eu não tenho capacidade para isso. Com o tempo, né, esse amor começa a desvanecer. Por isso, irmãos, Deus nos conhece. Deus sabe, irmãos, que não é ouvir a palavra de Deus é que nós conseguimos já cumprir a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a palavra de Deus não é somente uma informação. A palavra de Deus vem com poder. A palavra de Deus vem nos capacitar a cumprir a própria palavra de Deus. Então ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, essa palavra estar no coração não é uma palavra simples. Não é uma informação que você ouve e esquece, né? Você lembra que eu tenho falado algum ditado humano. Os próprios homens reconhecem, né? O homem, ele às vezes é presunçoso. Ele acha que ouviu uma vez, ele entendeu, ele já sabe de tudo, não é isso? Principalmente os filhos, quando a mãe ou o pai recomenda: filho, né, faça isso, faça aquilo. Aí o filho fica às vezes até entediado: pai, mãe, chega de falar isso, eu já sei. Irmão, não sabe nada. A gente ouve e esquece. Ouve a palavra do Senhor e esquece. A gente não tem capacidade de guardar e não tem a capacidade de cumprir a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos colocar as palavras que o Senhor nos fala no nosso coração. Como colocar no coração? Versículo seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, isso é incrível, incrível. Isso já estava no Antigo Testamento. Eu não sabia disso, não tinha essa noção com tanta clareza. Irmãos, Deus sabia que o homem não tem a capacidade de cumprir, né, mero cumprimento da lei. E Deus, irmãos, Deus deu a palavra, para a palavra nos dar capacidade de cumprir. Então ele diz: tu as inculcarás a teus filhos. Aí, irmãos, graças a Deus, o que é a palavra inculcar? Só no significado em português, irmão, já é muito significativo, né? Nós lemos já isso, né? Inculcar em português significa o quê? Gravar, imprimir, não é isso? Eu vou usar a palavra, imprimir a palavra no espírito do homem. Isso é o significado que em português se dá. Eu diria, usando o versículo do coração, versículo 6, eu diria assim: gravar, imprimir a palavra no coração. Porque não só tem que gravar no espírito, tem que gravar no seu coração, gravar na sua alma, sua mente, emoção e vontade. E a palavra inculcar é mais do que isso. Ali fala repetir seguidamente essas palavras, para que elas estejam, né, gravadas no nosso coração. Aí, se você vai usar o dicionário Strong's, ali vai falar que essa palavra inculcar também significa afiar. Também significa, irmãos, você gravar fazendo incisões. Sabe que o cirurgião, né, ele usa bisturi para fazer incisão, para cortar. Irmãos, a palavra ela vem e faz incisão e grava em nosso coração. Mas grava o que no nosso coração? Grava a palavra. Então também é perfurar. Quer dizer, então não é meramente escrever com tintas e depois apagar. Não, é gravar incisivamente, não tem mais como apagar, e também é perfurar. Vocês são de uma geração que não conheceu telex. Quem da geração que viu telex? Vocês não sabem nem o que é telex, né? Antigamente não tinha
não tinha celular, não tinha WhatsApp e tal. A gente mandava mensagem, né? De um escritório para outro, uma empresa para outra. A gente mandava via telex, vai via linha telefônica, mas chega escrita, né? É a única maneira que o homem tinha para fazer isso. Então, para eu escrever uma mensagem, eu falo para a minha secretária: manda esse texto aqui. Aí a secretária vai escrever como se fosse numa máquina de escrever, e conforme ela vai escrevendo, tem uma máquina ao lado que perfura o papel. Uma fita de papel fica toda perfurada, né? E vocês acho que nunca viram isso, né? Perfura tudo, aí fica uma fita, tá? E depois de escrito o texto, aí a secretária pega essa fita, uma fita de papel perfurada, coloca na máquina de transmissão do telex, aí espera a linha telefônica, vem aquele, aí pega, né? Aí atende e passa o telex. E quando passa o telex, do outro lado recebe o texto. Irmãos, olha que complicação era, né? Hoje você tem um WhatsApp que o outro lado recebe na hora, né? Então, irmãos, só que o que eu quero dizer é que essa fita de papel perfurada, irmão, não dá para mudar mais, não dá para você corrigir, não tem mais, como já está tudo perfurado. Irmãos, o que Deus escrever no seu coração está perfurado no teu coração, está gravado no teu coração, que ninguém mais apaga. Mas o que eu quero complementar agora é com Hebreus capítulo 1. Dê uma olhada, eu já falei sobre isso, né? Hebreus capítulo 1. Versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Irmãos, o Antigo Testamento é um registro da obra de Deus no Antigo Testamento, é ou não é? E a obra de Deus aconteceu porque Deus falou. E a palavra de Deus realiza a obra de Deus. Só que no Antigo Testamento Deus usava os profetas do Antigo Testamento para falar, e essa palavra, irmãos, realizava a obra de Deus. Só que versículo 2: nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Hoje, irmãos, Novo Testamento é a era do Filho de Deus. Hoje quem fala, irmãos, é o Filho de Deus. Hoje quem fala é Cristo. Ele usa os seus profetas, mas é Ele quem fala, porque Ele é a cabeça da igreja. Então, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, através do Filho, fez o universo. Hebreus 11:3 fala que Deus formou o universo pela sua palavra. Então, o Filho é a própria palavra. Como Deus criou esse universo? Pelo Filho e pela palavra. E o Filho é a palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus não é meramente uma informação, não é meramente uma transmissão do pensamento. A palavra tem poder. A palavra cria o universo, né? Bom, aí no versículo 3, Ele quem? Ele é o Filho, Cristo. Ele que é o resplendor da glória. Quem é a glória aqui? Deus Pai. Ela é a glória. Mas Cristo é o quê? É o resplendor da glória. Eu já usei esse exemplo, essa ilustração. O sol, ninguém consegue se aproximar do sol, ninguém consegue chegar bem pertinho do sol que morre queimado, né? Assim como Deus habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e já é capaz de ver, né? Só que, irmãos, como nós recebemos os benefícios do sol? Por meio dos raios solares, não é isso? E Cristo é o resplendor da glória. Cristo nos traz Deus para o nosso desfrute. Cristo, então, é aquele que traz Deus para nós através da palavra. Então, a palavra não traz apenas informação sobre Deus. Sabe por que eu estou insistindo nisso, irmãos? Muitos mestres cristãos acham que por eles terem conhecimento bíblico,
acham que eles terem capacidade de eloquência e falam bem, sabem articular bem as palavras, então eles podem pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus como informação, como conhecimento, mas não pregar a própria palavra de Deus. Não sei se vocês me entenderam. Porque a palavra de Deus é aquela que transmite o próprio Deus. Se você apenas tem conhecimento bíblico, você pode transmitir a palavra do conhecimento a respeito de Deus, mas não é essa própria palavra que transmite Deus. Está difícil entender, né? Está difícil entender? Por isso, irmãos, nós temos que saber distinguir. Tem uma palavra que sai da boca de Deus, que transmite o próprio Deus, que dá poder. Essa palavra tem poder para realizar a obra de Deus. Essa palavra tem capacidade, nos capacita a cumprir a palavra de Deus. Nós não temos a capacidade, mas essa mesma palavra nos dá capacidade. Bom, aí em seguida fala: Ele, Cristo, é o resplendor da glória. Qual a outra, próxima expressão? É a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, que em grego é hipóstase. Então, Cristo é a expressão exata do que Deus é. Mas essa palavra expressão exata, você vai para grego. Sabe que palavra grega é essa palavra? Expressão exata? É caractere. Caractere. Para que serve o caractere? Principalmente, irmãos, no surgimento da imprensa, que foi possível imprimir a Bíblia, inventaram o nosso alfabeto. Cada caractere, cada letra é um caractere, certo? E cada caractere, né, precisava ser usado para imprimir uma página de livro. Então, fabricaram caracteres, inicialmente eram feitos de madeira, e madeira desgasta rapidamente. Aí começaram a fabricar de metal, e principalmente de chumbo, que era fácil de fundir, fácil de gravar, certo? Irmão, aí que tem aquela máquina de taquografia, certo? E tem o caractere impresso em cada uma como é que chama? Das teclas, né? E assim formavam palavras. Irmão, Cristo é esse caractere. O que Deus faz? Ele é o caractere que transmite o próprio ser de Deus. Ele não só grava em você como um tinta. Quando Cristo, a palavra de Cristo chega até você, é o Cristo mesmo, é o caractere que grava o próprio Deus, o próprio ser de Deus no seu coração. Vocês entenderam? Então, Deus está, através da palavra, gravando Cristo em nosso coração. 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Aí Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vejam no versículo 3: estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, inculcar a palavra de Deus
gravar a palavra nos nossos corações. E gravar a palavra, irmãos, é gravar o próprio Cristo, que é o caráter que traz a essência de Deus, que traz o que? A substância de Deus, traz o próprio Deus gravado em nosso coração. Eu não sei se consegui ser claro. Vocês sabem que pouquíssimos cristãos têm essa visão. Espero que o Senhor te revele. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para viver uma vida cristã. Eu não tenho capacidade, mas a palavra me capacita. Eu preciso dela todos os dias. Aí, irmãos, no sábado eu li com os irmãos em Deuteronômio 17. Vamos lá? Deuteronômio 17, no versículo 18, quando Deus estabeleceu através de Moisés, né, um princípio que futuramente no surgimento de um rei sobre a nação de Israel, como deverá ser esse rei, tá? E quando esse rei começar a reinar, a primeira coisa que ele deve fazer, irmãos, não é fazer decretos para o seu povo, taxando, né, impostos sobre o seu povo e decretos sobre diversas formas administrativas. Não, a primeira coisa que esse rei tem que fazer está no versículo 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreva para si o quê? Um traslado desta lei num livro. Que traslado da lei? É uma cópia da lei que Deus deu por meio de Moisés. E esse livro que cada rei tem que ter a sua cópia, ele tem que mandar fazer a cópia, tá? Versículo 19: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Um rei, para governar bem, você sabe que o rei sobre Israel é diferente de um rei no mundo. Ali ele apenas representa Deus para governar o povo de Deus. O povo não é dele, o povo é de Deus. Então ele apenas foi delegado por Deus para tomar conta, para governar. Então ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que o Senhor quer. Como fazer o que o Senhor quer, irmãos? Tendo a palavra de Deus. Então aqui diz, e terás consigo, o rei tem que estar sempre carregando consigo o livro da lei, né, que é a palavra de Deus, e nele lerá todos os dias da sua vida. Irmão, nunca tinha percebido isso. Tanto que a gente já leu a Bíblia e não percebeu, irmão, a importância. Deus queria que o rei lesse, né, a palavra de Deus todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Quer dizer, a própria palavra vai dar poder para ele cumprir o que a palavra fala. Vocês entenderam? Então não é você que tem que ter capacidade, é a palavra que te dá capacidade. Então a palavra de Deus não é mera informação, repito, não é mero conhecimento do que Deus pensa, mas é o próprio Deus, o próprio poder de Deus. Estou certo ou não? Ó Senhor Jesus. E aprenda a temer, irmão. Precisamos temer ao Senhor. Ninguém aqui tem liberdade de fazer o que quer. Também a igreja, na verdade, é o corpo de Cristo. E quem é a cabeça, irmãos? Quem é a cabeça? É Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos todos membros, irmãos. Somos todos membros. Eu não sou cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele quem manda, não é isso? Então, irmãos, graças a Deus que aqui fala, vou continuar. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, essa palavra que o rei lesse todos os dias,
precisaria, irmãos, daria capacidade para ele temer ao Senhor e também guardar o que está escrito no livro da lei. E a vida dele vai se prolongar e também de seu filho também. Vocês acreditam nisso? É isso que o Senhor está fazendo na igreja hoje. Voltando, eu esqueci de ler Hebreus capítulo 1. Eu não terminei de ler, dá uma olhada aqui, Hebreus capítulo 1. Aqui diz, ele que é o resplendor, versículo 3, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, eu não continuei lendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, todas as coisas aqui são sustentadas pela palavra poderosa de Deus. A palavra tem poder, a palavra te dá capacidade, a palavra te dá poder, irmãos, para cumprir a palavra de Deus. Eu não tenho poder, eu não tenho essa capacidade, mas a palavra me dá essa capacidade. Irmãos, graças a Deus. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Que presentão Deus nos deu. Primeiro o Senhor foi nos dar, o Senhor quer que a sua igreja saia de 4 paredes e vai para a rua pregar evangelho, não é? E nós, irmãos, imagina, hoje eu estava subindo para cá, conversando com o Maurício diz assim, imagina nós, né, na vida da igreja a gente promovia, né, de vez em quando, uma reunião de evangelização. Vocês se lembram disso? Tem uma reunião de evangelização. Aí nós convidávamos amigos, colegas, tal, e pregávamos o evangelho. Uma eficácia era pequena, não é isso? E acontecia o quê? Uma vez cada 6 meses, uma vez cada 3 meses, que seja uma vez por mês, não é isso? Irmãos, e o restante dos dias, irmãos, a gente ficava, de certa forma, com relação a pregar o evangelho, ficávamos um pouco desempregados. Mas, irmão, hoje, o Senhor nos levou para a rua novamente. Ele nos deu um presente de como abordar a pessoa. Posso orar por você? Irmão, essa frase veio de Deus. Eu tinha maior dificuldade, quando jovem, eu tinha maior dificuldade de abordar as pessoas. Irmãos, graças a Deus, posso orar por você? Irmão, abre a porta. Aí, os nossos cooperadores, irmãos, aprenderam que eles estão totalmente focados na palavra profética. Eles aprenderam que crer nos profetas prosperam. Então, o trabalho dos colportores começou, irmão, também a fazer uma reviravolta. Aí veio a comportagem dinâmica. Eles passaram a estarem focados pela palavra. E por que essa comportagem se tornou comportagem dinâmica a mim? Sendo que você já tentou por vários anos fazer comportagem, não é isso? Por que mudou? O que fez de diferença? Sabe o que fez a diferença? O que fez a diferença? É a palavra. A palavra deu poder, a palavra deu capacidade, a palavra fez acontecer as coisas. Não é a palavra? Não é que nós homens ficamos mais capacitados, não, mas a palavra nos capacitou, a palavra fez a obra. Só que, irmãos, o Senhor foi nos aprimorando, até que no ano passado, né, começou no CIAP de Lorena e passou para o OPAC. Irmão, descobriram o segredo da imersão na palavra. Eu digo para vocês, irmão, que é o rei ter que ler a palavra todos os dias da sua vida. O que é inculcar a palavra nos seus filhos? O que é, como é que é? Ler, né? Ler em sua casa, que é assentado, né? Ou levantar-se, ou ao deitar-se, andando no caminho. O que é isso, irmãos? Não é imersão? O que o rei lê a palavra de Deus todos os dias da sua vida? Irmãos, certamente não é só ler assim, ó, irmãos. Graças a Deus, irmãos, pela orientação que Deus nos deu no passado, eu consegui ler a Bíblia, né, algumas vezes
de ponta a ponta, porque nós éramos instruídos de ler. Vocês continuam, se vocês puderem fazer essa prática, é bom, tá? 3 capítulos, ler sequencialmente a Bíblia, 3 capítulos do Velho Testamento por dia e 1 capítulo do Novo Testamento por dia. Aí quando terminarem os 365 dias do ano, vocês terão lido a Bíblia inteira. Irmão, isso é de benefício. Eu fiz isso várias vezes e isso me ajudou muito até a visão geral do livro na Bíblia. Então, ainda aconselho vocês a lerem, tá? 3 capítulos do Velho Testamento por dia e 1 capítulo do Novo Testamento por dia. Essa leitura, irmãos, não precisa levar muito tempo para ruminar. Você não tem tempo, né? Faça uma leitura, leia, e ele vai ficar na sua mente. Mas isso não dispensa a imersão. A imersão, irmãos, é gravar a palavra no nosso coração, é repetir seguidamente. Irmãos, é a única maneira que a igreja em Filadélfia terá para trazer o Senhor de volta. Acredita no que eu estou falando, irmãos? Você quer fazer parte dessa geração que vai trazer o Senhor de volta? Por isso, irmãos, o Senhor está nos tirando do nosso comodismo da vida da igreja passada. O Senhor está nos tirando, irmãos, da vida convencional, tradicional, onde nós somos pouco incomodados. Nós ainda vivíamos grande parte do nosso tempo na zona do conforto, não é isso? Éramos um pouco exigidos para pregar a palavra, para cuidar das pessoas, embora tinham pessoas fiéis em fazer isso. Mas, irmão, hoje o Senhor quer numa grande escala. Deus quer que todos os seus membros do corpo, irmãos, façam esse trabalho. Então, irmãos, graças a Deus, hoje não só os colportores vivem, né, assim, né? Eles acordam, vocês sabem, alguém já foi para o PAC? Eles acordam, já tem um alto-falante ali colocado em mensagem do dia. Você já tem que estar ouvindo a mensagem. Eu queria escutar uma musiquinha. Não, é a mensagem, né? Aí, café da manhã, imersão, palavra. Antes de sair para a comportagem, imersão, oração, é isso. Aí sai para a comportagem, no transporte, metrô, ônibus, Uber. O que vocês fazem? Imersão na palavra, né? Aí quando chega na hora de contactar as pessoas, posso orar por você? Pode. Ora, mas ora de acordo com a imersão. E que funciona. Se você faz do seu jeito, não funciona. Se você faz do jeito que do Senhor, funciona. Irmãos, é impressionante como essa palavra tem poder. Essa palavra nos capacita. Isso vai, irmãos, culminar no cumprimento do propósito de Deus nos nossos dias. Acreditam ou não acreditam nisso? Por isso, irmãos, Satanás está furioso. As portas do Hades estão furiosas, porque sabem que isso vai destruí-lo. Isso vai tirar os membros do corpo de Cristo daquela vida cômoda, daquela vida convencional, tradicional, que às vezes a gente está enganando a nós mesmos. Quando chega naquele dia dentro do tribunal de Cristo, já pensou o Senhor falar: eu não te conheço, eu não aprovei nenhuma das suas obras. Já pensou? Eu não quero ser enganado, não. Então, irmãos, não é melhor hoje a gente acordar, viver na realidade, tá? Irmãos, mas o inimigo não quer isso. Eu já sei que tem alguns que vão de casa em casa desencorajar os irmãos a fazer imersão. Já tem gente, irmãos, a igreja decidiu ir para a SEAP e já dá inscrito um bom número de pessoas. Aí vem a pessoa, vai desanimando casa por casa, para as pessoas não irem para fazer imersão, né? Não irem por PAC. Irmãos, isso é maligno, isso é do diabo. Aí atacam o quê? Satanás ataca o quê? Tem um só falar na igreja, não pode ter mais de um falar?
Tem que só ter um falar profético, sabe? Começam a atacar, o inimigo começa a atacar. E que, tá vendo, né? Estamos encostando alguns, né? Não estamos injustiçando alguns. Irmãos, como se eu tivesse poder de colocar alguém no cargo. Eu não sou distribuidor de cargo, não. Quem é que dispõe os membros do corpo? É Deus. Deus quem coordena o corpo conforme lhe apraz. Eu sou só um canal, irmãos. Só procuro ser fiel ao Senhor. Eu não distribuo carga nenhuma. Aqui não é política, aqui não é mundo. É corpo de Cristo. É Deus quem faz as coisas. É Cristo que é a cabeça, irmãos. Só que esses ataques vêm do inferno para tentar nos impedir. Mas, irmãos, ele não vai conseguir nos impedir. Nós vamos ajudar uns aos outros com muito amor. Se alguém entre nós tem dificuldade, irmãos, não vamos criticar, não vamos forçar ninguém, mas, irmão, vamos englobar, vamos abraçar, vamos todos juntos, caminhar juntos, vamos, certo? Se você tem dificuldade, fica do meu lado, vamos lá, você vai ver o que é bom, fazer imersão na palavra, certo? Irmãos, o Senhor vai avançar muito entre nós. Ele vai revelar os desígnios de Satanás, vai envergonhá-lo. Ele já está expondo, né? Então que o Senhor possa nos abençoar aí, né? Irmãos, eu não terminei a mensagem passada. Eu quis mostrar para vocês, vocês se lembram, que é a palavra que faz a obra de Deus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, irmão, Jesus sempre dizia que eu não falo minhas próprias palavras. Da forma como ouço, é que eu faço julgamento. Quer dizer, eu não vim aqui na terra, né, para fazer a minha própria vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, olha só, né, a fidelidade de Jesus, né? Ele falou assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo. É Deus quem faz as coisas por meio dele e por meio da sua palavra. Irmãos, hoje muito menos nós, como canais, quem de nós, irmãos, é capaz de falar a palavra de Deus se ele não nos usar como canais? E a palavra de Deus já disse, não é informação sobre Deus. A palavra de Deus transmite o próprio Deus com todo o seu poder e a sua capacitação ao homem de cumprir a palavra de Deus, né? Então aí, quando Jesus então morreu para realizar a nossa redenção, e os discípulos ficaram perdidos. E agora? Nós não temos mais ninguém. Aí eu falei rapidamente, vou falar rapidamente para vocês. E Jesus então estava treinando os seus discípulos depois da sua ressurreição, de que a presença dele continuava estando na palavra. Porque Jesus tinha poder quando vivia na terra? Porque a palavra habitava naquele corpo. Mas aquele corpo morreu na cruz e Jesus tomou um outro corpo, mas a palavra estava lá no corpo da ressurreição. Então quando Jesus falava, tinha poder. Quando Jesus falava depois da ressurreição, cumpria-se. Quando Jesus falava para Pedro e outros 6, lança a rede do lado direito do barco, eles lançaram e tanto peixe que não conseguiam puxar. Aí João foi o primeiro, é o Senhor. Aí Pedro, ele é muito impulsivo, né? Tirou a roupa, mergulhou na água e foi lá até o Senhor. Irmãos, é a palavra. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus apareceu no meio deles andando, conversando com eles, tal. Mas Jesus começou a explicar. Olha só como é importante explicar, fazer entender a palavra, entender a Bíblia. Aí Jesus começou a falar desde Isaías até todos os profetas. Quando ele terminou de falar, chegaram à vila. Jesus partiu o pão, abençoou e desapareceu. Aí os discípulos falaram: é Jesus. Porque eles perceberam que era Jesus. Eles disseram: enquanto ele nos falava, não ardia o nosso coração? Irmãos, a palavra que sai de Deus arde o nosso coração.
não é mera informação, não é mero conhecimento bíblico, arde, queima, irmão, põe fogo no meu coração. Irmão, graças ao Senhor, irmãos, essa palavra que nós imergimos está pondo fogo em nosso coração. Então, irmãos, é a palavra. Só que no dia do Pentecostes, Jesus então, o Pai mandou descer o Espírito Santo e batizou, né, os que estavam ali. O que aconteceu? A igreja foi gerada. Quando a igreja foi gerada, irmãos, Jesus, depois da ressurreição, nunca mais apareceu depois do Pentecostes, né? Por quê? Porque Deus passa a usar a igreja. Aí ele levantou quem? Ele levantou Pedro. Embora fosse Pedro, João e outros 10, irmãos, mas Pedro era o porta-voz, era o canal, né? Ele falou ousadamente a respeito de Jesus e ali espalhou o evangelho, levantou a igreja em Jerusalém, espalhou para toda a Judeia. Irmãos, maravilhoso o poder da palavra. Tentaram impedi-los de falar em nome de Jesus. Eles falaram, né, cabe a nós ouvir a Deus e não aos homens. Eles continuaram falando e com risco de morte. Eles quase foram mortos e o anjo foi salvar, né, Pedro na prisão, tirou-o da prisão da morte. Vocês sabem disso, certo? Aí, graças ao Senhor, o Senhor usou e o evangelho se espalhou. Só que Deus precisava alcançar os gentios, porque o evangelho, irmão, não é só para os judeus, o evangelho é para todas as nações, né? Jesus não disse em Mateus 28:18, né? Ide, portanto, como é que é? É isso, né? Toda a autoridade me foi dada, né, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está com a igreja até o final, até a consumação do século. O Senhor vai estar conosco. Isso, essa é a promessa do Senhor. Por isso, irmãos, hoje quem fala é o Filho. Ele usa os seus canais, mas quem fala é o Filho. Não é homem que fala, ele que fala, tá? Então ele fala assim: fazer discípulos de todas as nações. E mesmo em Atos capítulo 1, né, versículo 9, né, que diz assim: ó Senhor Jesus, e sereis, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, não se limita aos judeus. Esse evangelho tem que se espalhar. A igreja, a semente da igreja do reino tem que ser semeada para toda a terra. Aí, então, eu rapidamente expliquei para vocês, irmãos, a dificuldade que Pedro tinha com relação ao conceito, né, do judaísmo com relação aos gentios. Ele não conseguiu, né, se desvencilhar desse conceito. Tanto é que quando viu a visão, ele foi chamado para a casa do Cornélio, abrir a porta do reino dos céus para os gentios. Aquele lenço que descia com toda sorte de animais quadrúpedes imundos, ele falou, e o Senhor mandou, Pedro, mata e come. Pedro falou: não, jamais entrou na minha boca nenhuma coisa imunda. Irmãos, é Jesus quem está falando para você, é Deus quem está falando para você, mata e come. Ele falou: não. Bom, olha o conceito do judaísmo, né? Então, por 3 vezes aconteceu isso, e o Senhor ainda teve misericórdia, usou a ele, abriu a porta da igreja para os gentios. Nós entramos naquele dia, na casa do Cornélio, tá? Porque o Espírito Santo batizou os gentios para dentro do corpo de Cristo. Aí, irmãos, quando ele mal voltava para Jerusalém, os da circuncisão já cercaram a Pedro. Espera aí, você entrou na casa de algum incircunciso e comeu com eles.
né? E Pedro falou: quem sou eu? Deus abriu a porta, quem sou eu para impedir, né, a salvação deles? E depois, em Gálatas, Paulo escreve, vocês se lembram, né? Quando Pedro estava comendo junto com os gentios salvos ali, né? Na Galácia, né? Alguma igreja da Galácia, e Pedro escutou que estão chegando alguns judeus crentes que vinham de Jerusalém, da parte de Tiago, e parte de Tiago era forte, era o grupo da circuncisão. Ele então se apartou do meio dos gentios salvos e ficou com judeus. Ele fez a dissimulação. Irmãos, isso mostra que Deus não conseguia avançar através dele para o mundo gentil. E Deus então preparou a Saulo, já falei isso, usou a Paulo, irmão, no caminho para Damasco. Ele escolheu a Paulo, né? Ele foi, olha só, ele foi escolher um perseguidor da igreja. Ó Senhor Jesus. Não sei onde eu parei, mas vamos lá. Uma igreja, né? Uma igreja dos gentios foi levantada, a primeira igreja dos gentios, Antioquia, né? Porque alguns desavisados pregaram o evangelho para os gentios. Não era para pregar o evangelho para os gentios, né? Pelo menos na cabeça dos judeus, mas pregaram e eles foram salvos. E surgiu a primeira igreja dos gentios, a igreja Antioquia. E depois de algum tempo, Barnabé levou Saulo para lá. Depois de servir 1 ano, eles foram enviados pelo Espírito Santo para a obra, tá? Irmãos, então, vamos ver, Paulo, Deus então usa esse canal para falar. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Ele usa esse canal para falar a palavra de Deus. Não é falar a respeito de Deus, mas falar a palavra de Deus. Irmão, é diferente. Ele não tem apenas conhecimento sobre Deus para falar sobre Deus, não. Ele estava falando a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, tá? Que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão, tá? Então, Efésios 3:8, dá uma olhada. Efésios 3:8. Versículo 2. 3, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo, a ele foi confiado, né, confiada a responsabilidade, irmão, de servir de canal para fluir a palavra de Deus, como graça. Então, irmãos, isso é escolha de Deus. Paulo não se candidatou. Paulo não fez opção para ser esse canal. Ninguém faz opção. É Deus quem escolhe. Geralmente, irmãos, eu não tenho tempo de ler. Geralmente, quem é escolhido por Deus, irmãos, conhece a sua incapacidade. Quando Moisés foi chamado, já li para vocês, Moisés foi chamado por Deus, né? Já aos 80 anos de idade, Moisés falou: não, manda outro, eu sou pesado de língua, pesado de boca, eu não sei falar. Deus manda outro. Deus até perdeu a paciência, né? E Deus falou: não é você mesmo que eu quero enviar, né? Então, irmãos, geralmente
a pessoa que Deus quer enviar, geralmente ele não se considera capaz. E Jeremias a mesma coisa. Quando Deus chamou Jeremias para enviá-lo para falar com o povo de Israel, Jeremias falou: não, manda outro, eu não sei, não tenho essa capacidade de fazer essa. E irmãos, vocês sabem que Paulo, embora ele não tenha falado claramente, Paulo falou em várias vezes, que ele falou: eu sou o menor de todos os santos. Vocês se lembram? E quando fala dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui perseguidor da igreja. Em outras palavras, eu não sou merecedor. Não mereço ser chamado pelo Senhor para servir de canal, servir de ser um dispensador da graça de Deus. Vocês entenderam? E geralmente, irmãos, quem tem ambição acha que ele tem capacidade. Quem se candidata e quem ataca quem é escolhido e acha que ele que deveria ser escolhido, irmãos, geralmente Deus não escolhe, porque Deus sabe, irmãos, conhece o nosso coração. Por isso, irmãos, o Senhor escolheu a Paulo e usou Paulo e pôs a palavra na boca dele, irmãos. Versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. É Deus quem põe a palavra na boca do seu canal. Então Paulo não falava de si, Paulo falava somente aquilo que Deus revelava a ele. Irmãos, e assim Paulo fala assim, versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Irmão, quando Deus ele põe a boca, ele põe a sua palavra na sua boca, irmãos, sai com poder. E essa palavra opera, tem a força operante do seu poder. Irmãos, a palavra opera. Irmão, nós passamos tantos anos na história da igreja, sabe, mergulhados na densa atmosfera da religião, irmãos, onde a palavra era falada meramente como doutrina, como dogma. Irmãos, a palavra não produzia para Deus. Irmão, a palavra precisa produzir, fazer a vontade de Deus. Assim como a chuva e a neve, Isaías 55, desce do céu, não é isso? Para lá não tornam sem antes regar a terra, fecundar a terra, fazer brotar a terra e dar semente ao que semeia e dar pão ao que come, não é isso? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Quer dizer, nenhuma palavra deve ficar. A palavra de Deus, irmão, não é uma palavra de sermão bonito, de uma mensagem bonita, mas não produz fruto. Pode ter certeza, irmão, toda verdadeira palavra de Deus produz fruto. Toda verdadeira palavra de Deus, irmãos, opera, eficazmente, tem a força operante do poder da palavra. Por isso, irmãos, graças a Deus, esses últimos tempos, quando a igreja percebeu a importância da palavra profética, o Senhor tem operado muito entre nós. Mas não é a capacidade de nenhum de nós, é a própria palavra. A própria palavra tem a força operante do seu poder. Por isso, irmãos, Paulo, ele é Senhor Jesus. Acho que eu vou correr um pouquinho, tá? Então, Paulo, 1 Tessalonicenses 2,13, um amigo gosta muito desse versículo, O que é? Quando a igreja acolhe a palavra do apóstolo Paulo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que essa palavra faz? Essa palavra opera naquele que crê. Quem crê, a palavra opera. Alguns vão dizer, mas não está funcionando aqui, porque você não crê. Mas quem crê, a palavra opera, Senhor Jesus. Então, eu já falei, as igrejas então foram levantadas por meio dessa palavra,
desde Antioquia, que era a Síria, né? A Síria, Antioquia fica na Síria até nos dias de hoje, na Síria de hoje, né? Espalhou pela Galácia, que é a província de Galácia, Ásia Menor, atravessou o mar, foi para Macedônia e foi até Acaia, né? Pegou a Grécia toda, tá? E depois, quando Paulo foi conduzido para Roma, preso, né? Ele levou o evangelho para Roma. Irmãos, o evangelho espalhou-se por todo o mundo ocidental. Olha o poder da palavra. Irmãos, é a palavra que faz a obra, tá? Então, a palavra, Gálatas capítulo 4, dá uma olhada. Gálatas capítulo 4, Senhor Jesus, versículo 17, né? Versículo 16, Paulo fala assim: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, obsequiam-se, os que bajulam vocês, né? Não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso cuidado, zelo, seja em favor deles. Então, eles estão disputando, não é isso? Seguidores na igreja. E Paulo nunca se preocupou em buscar seguidores. Paulo nunca buscou glória para si, não é isso? Nunca buscou um grupo de pessoas só para ele. Não, ele fazia discípulo de Jesus. Então, irmãos, só que, irmão, a palavra profética, às vezes, ela vem nos tirar da zona de conforto. A palavra, Paulo, parece que ofendeu alguns por dizer a verdade, né? De repente, irmãos, nós estávamos vivendo tão sossegadamente a vida da igreja. Eu ia para a reunião, voltava para casa, vivia a minha vidinha. Eu ia para a reunião, voltava para casa, vivia a minha vidinha. E agora, de repente, imersão na palavra, né? Agora posso orar por você nas ruas, contactar as pessoas, pregar o evangelho, cuidar das pessoas, tal. Não, isso aí não concordo não, né? Ainda mais quando os adolescentes fazem um grito de guerra, e não aguento ouvir, né, irmãos? Olha a salvação que o Senhor está promovendo entre os adolescentes. Antes alguns iam para balada, outros iam para as festas de amigos, né? Outros ficavam o dia inteiro no videogame, né? E seguiam o caminho desse mundo da perdição. Irmãos, graças a Deus, o Senhor levantou um exército. A vida desses adolescentes foi transformada. Não só eles foram transformados, eles estão o quê? Dando testemunho para os seus pais. Seus pais estão vendo isso, irmão. Ninguém consegue fazer esse trabalho, não, irmãos. Só quem conhece adolescente sabe que nenhum homem é capaz de fazer isso. Deus está fazendo esse trabalho. Irmãos, como não dizer que essa é a obra de Deus? Essa é a palavra que vem da boca de Deus. Por isso, irmãos, só que tira-nos da comodidade, tira-nos da vida convencional. Agora vem, né, vocês vêm falar essas coisas todas, né, tal, e não aguentam mais. Irmão, mas está na hora, irmãos, a gente ser simples, porque o Senhor quer falar a verdade. Irmãos, a verdade nem todos gostam de ouvir, mas essa é a verdade. Se você quer trazer o Senhor de volta, irmão, a sua vida tem que ter realidade. Essa vida religiosa, essa vida da maneira tradicional que a gente vivia, irmão, não vai trazer o Senhor de volta. E você não vai ser aprovado diante do tribunal de Cristo. Não vamos nos enganar, não, irmãos. Claro, irmãos, cada um tem a sua velocidade. Alguns são muito rápidos em acompanhar, outros são mais lentos. Vamos abraçar todos em amor, irmãos. Não vamos, né, forçar ninguém, não vamos exigir ninguém. Mas, irmãos, está aí o caminho nosso é esse. Não vai contra o que o Senhor está fazendo. É ou não é? Por exemplo, eu disse ontem para os irmãos, um exército, irmão, tem vários departamentos, não é isso?
tem os soldados da infantaria, que estão ali disputando palmo a palmo com o inimigo na rua, não é? Mas também tem artilharia, tem o quê? Cavalaria, mas também tem gente na retaguarda, tem gente mexendo, né, no sistema, na computação, tem ali trabalhos administrativos. Então esses que estão no trabalho administrativo não estão na frente da batalha, mas eles têm igualmente o mesmo espírito de batalha. É ou não é? Então, irmãos, por que esses jovens estão fazendo grito de guerra, irmãos? Porque eles estão na frente da batalha. Eles sabem a pressão que tem na rua. Se eles não saírem, né, cheio de espírito, cheio desse espírito de luta, irmãos, eles não vão vencer essa pressão na frente da batalha. Não é isso? E por isso, irmãos, você vê nos exércitos, esses que vão para a frente da batalha, eles fazem grito de guerra. Não é isso? E você vai dizer, não, eu estou aqui na retaguarda, eu não preciso, né? E você critica. Não, ninguém é tão tolo de criticar quem está na frente da batalha. Eles precisam disso, precisam ou não precisam? Nós somos um exército só? Quem está na frente, quem está atrás, somos um só exército. Vamos alegrar que a batalha está sendo vencida. Estamos avançando nas hostes do inimigo. Por isso que ele está nos atacando. Por isso não fique, você que está na retaguarda, não critique quem está na frente. Vamos apoiar. Somos um só exército. Agora, sem falar que o campo de batalha também está na sua casa. Você eu estou na retaguarda. Você não vai na rua para na padaria comprar um pão? Você não vai para o supermercado? O campo de batalha está ali. Você também vai para a rua. Você também está na frente da batalha. Você também tem pressão, não tem não? Então, se você estiver também cheio do Espírito, fazendo imersão na palavra, irmãos, você vai ser mais útil na mão do Senhor. Mesmo que você não seja um comportodinâmico, não precisa todo mundo ser comportodinâmico, mas você pode ter o mesmo Espírito. Você pode usar, posso orar para você, a imersão, para você ganhar pessoas para o Senhor. Irmãos, é disso que o Senhor precisa. Ó Senhor Jesus. Atos 20. Atos 20. Capítulo 20, versículo 28. Paulo passou por Mileto e mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Aí ele diz o seguinte, versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês uma coisa, talvez tenha passado batido. Quem estabeleceu o presbítero em Éfeso? Paulo. Quem estabeleceu? Paulo. Então você vai falar, então, Paulo é quem? Quem dá cargo? Não. Aqui fala, quem constituiu? O Espírito Santo. Então, na verdade, irmão, Paulo é apenas um canal. Quem constitui bispos ou presbíteros, irmãos, é o Espírito Santo. Não adianta o homem colocar alguém num cargo que o Espírito não tenha confirmado. Na verdade, não existe nem cargo, tá? Colocar uma pessoa numa função sem que o Espírito tenha inspirado fazê-lo, não vale nada. Vale alguma coisa? Vale nada. Então, irmãos, não é Paulo quem constitui, é o Espírito Santo quem constitui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Irmãos, Paulo já estava alertando, irmãos, Satanás é sutil, ele quer devorar. Quem pode devorar, tá? Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Irmão, Paulo está falando dentre vós, irmãos, está bem dentre nós mesmo. Não está longe de nós, está bem dentro de nós. Até para sua surpresa, um dia você vai perceber, dentre nós mesmo, né? Haverá homens, levantarão-se homens, né? Falando coisas pervertidas, com que fim? Arrastar os discípulos atrás deles, conseguir seguidores. Então, irmão, tem gente hoje que está desanimando os irmãos para fazer comportagem, desanimando os irmãos para fazer imersão da palavra, desanimando os irmãos para falar a palavra profética, para ouvir a palavra profética. Irmãos, com que objetivo? Que conseguir vítimas para aumentar seu número de seguidores. Isso é o que Satanás faz. Nós não desconhecemos seu desígnio, certo? Então agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Eu não li versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, vamos para casa, na casa de cada um, não para desanimar. Vamos para a casa de cada um, irmão, para animar, para encorajar, tá? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Irmãos, não adianta encomendar só ao Senhor, encomendar a palavra. Se o irmão não estiver fazendo imersão na palavra, vivendo, mergulhado na palavra, inculcando a palavra, ele vai perder o poder logo, né? Então é a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Por isso, irmão, Paulo chama aqueles, né? 2 Coríntios 10. Estamos numa guerra, viu? Estamos numa guerra. 2 Coríntios 10, versículo 12. Porque não nos ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Irmão, tem pessoas, pregadores, que se louvam a si mesmos, acham que a sua mensagem que é bonita, a sua mensagem que é boa. Irmão, não estamos aqui disputando mensagem boa, não. Nós estamos preocupados com a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, eles louvam-se a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, tolice. Irmão, não estamos aqui na terra para isso, né? Estamos aqui para que a palavra de Deus faça a obra de Deus, né? Aí no capítulo 11 ainda, versículo 12: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Mas os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Irmão, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, vem numa roupagem bonita, boa, não é isso? Graças a Deus, nós temos aí irmão que está trazendo a palavra para nós, tal, mas por trás faz outra coisa, entendeu? Então, irmãos, vamos abrir nossos olhos. Por isso, em Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 15. Alguns efetivamente pregam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Irmãos, havia pessoas pregando por inveja, vendo que Paulo tinha, né, um status que todo mundo respeitava, honrava. Irmão, Paulo não estava nem aí com isso, ele não busca isso. Irmãos, ele estava só sendo fiel, pregando a palavra de Deus. Só que alguns tinham inveja, alguns queriam, né, um pouco para si, causar divisão, né? Aqui fala: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente,
julgando suscitar ainda mais tribulação às minhas cadeias. Então, irmãos, realmente no tempo de Paulo aconteceram muitos competidores concorrendo com a palavra de Paulo. Irmãos, a palavra, o falar de Deus é um só. Deus não pode falar duas palavras para a sua igreja, é uma direção só, irmãos. Então, aí vem a concorrência, isso tudo é promovido por próprio Satanás, né? Então, aí, 1 Timóteo 1, né, 3 e 4, quando Paulo, ele foi solto da primeira prisão, e ele percebeu que a situação das igrejas já havia entrado em decadência, em degradação. E a raiz da decadência, irmãos, é a ausência da palavra profética. As igrejas passaram a abraçar outras palavras. Aí Paulo então advertiu 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso, para advertirdes, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Na verdade, você pode entender assim: não ensine diferentemente do que eu estou ensinando. É nesse sentido, eles estão ensinando palavra diferente do que eu estou ensinando. Irmão, Paulo corria grande risco. As pessoas vão dizer: só a sua palavra é palavra que produz, né, a fé, a economia de Deus na fé das pessoas, é só a sua palavra. Paulo estava correndo esse risco de ser mal entendido, mas ele, irmãos, ele quer falar a verdade, né? Por isso que o versículo 4 diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Irmãos, o outro ensinamento não produz a obra de Deus na fé, não produz a economia de Deus na fé. Outros ensinamentos produzem discussões e divisões, né? E o versículo 5, Paulo sabia que alguns podem entender mal, né, sobre a sua integridade. Ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Quer dizer, Paulo quer dizer para Timóteo: eu estou falando isso, estou fazendo essa advertência, ainda que sob risco de alguém me entender mal, mas eu estou fazendo essa advertência pelo amor que procede de um coração puro, né? De consciência boa e também de uma fé sem fingimento. Não estou aqui fingindo nada, não. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Adolescente sabe o que é loquacidade frívola? Conversação vã, vazia, conversa vazia, sabe? Não leva para lugar nenhum, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, fazem afirmações ousadas, né? E acham, parece que entendem, irmãos, e não entendem nada, né, desses assuntos. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós temos que prezar, né, pela palavra profética, né? Ó Senhor Jesus. Gálatas 4, 16 e 17. Senhor Jesus. Já li, perdão, já li. Então, sem o suprimento da palavra, irmãos, a palavra profética, que traz até o homem a provisão da graça e verdade, que podemos resumir em amor de Deus. A palavra de Deus traz para nós o amor de Deus. Irmãos, a igreja desse período perdeu o primeiro amor. Por isso era importante conhecer de onde caíram. Vamos ler esse versículo lá. Eu falo, mas Apocalipse 2.
Apocalipse 2, versículo 4. Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a igreja em Éfeso, do primeiro século, estava tudo certinho, fazia tudo de acordo com o que os apóstolos ensinaram, mas perderam o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, irmão, perde o frescor da vida cristã. Nós não podemos perder o frescor da vida cristã. Temos a amar ao Senhor como no primeiro dia, irmãos. Mas como manter esse amor? Não é fácil manter. Como manter esse amor? Adolescente, como manter esse amor de lua de mel com o Senhor, que vocês estão tendo agora? Vocês estão amando o Senhor como na lua de mel. Como manter esse amor e não perder? Imersão na palavra, inculcando a palavra, gravando a palavra no nosso coração. Por isso, irmão, temos que fazer imersão todos os dias da nossa vida. Ao se levantar, ao se deitar, sentado em casa, caminhando na rua, não é isso? Em todo lugar, irmãos, vamos fazer a imersão, vamos manter esse coração ardendo. Quando o Senhor fala conosco, arde o nosso coração. Manter esse coração amando o Senhor como nunca. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, quando João, após a morte de Pedro Paulo e Pedro, João deu sequência ao falar profético por volta do ano 90. Tá? Ele passou a morar em Éfeso, mas antes ele foi exilado na ilha de Pátimo, e nessa ilha ele ganhou a revelação do livro de Apocalipse, e ele escreveu Apocalipse e depois voltou do exílio para viver em Éfeso. Então João foi usado por Deus, foi usado por Deus para consumar toda a revelação. Ele fechou a Bíblia, vocês perceberam? O Evangelho de João foi o último evangelho, não é isso? Dos 4, foi o último evangelho, As epístolas de João, 1, 2, 3, foram as últimas epístolas de todas as epístolas da Bíblia, não é isso? E o livro de Apocalipse finaliza a Bíblia. Então, o evangelho de João, o ministério de João, é o falar profético que conclui, da conclusão, não só de remendar a rede, buraco da rede se abriu, com tanto ensinamento diferente, depois vieram as heresias. João veio remendar a rede, mas também veio fazer a conclusão, tanto dos livros do Evangelho, das epístolas e também de toda a Bíblia, Isso, a revelação profética de Apocalipse, não só fala da profecia sobre a história da igreja, mas também muitos acontecimentos no final dos tempos, até o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Irmãos, nós não estamos vendo o livro de Apocalipse como história. O livro de Apocalipse está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo os dias finais, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, produto final da vida em seu Filho que Deus quer dispensar ao homem deve ser o amor. E o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em nós, em amarmos uns aos outros, produzindo um entrelaçamento por meio de Cristo como o conector entre Deus e os homens e entre homem e homem, resultando em um tecido de amor, que é a edificação da igreja, a consumação da vontade de Deus. Essas foram as palavras conclusivas de João. Está em 1 João 4, dá uma olhada, 1 João 4. Ó Senhor Jesus. 1 João 4, versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos
uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, o mundo não viu Deus, ninguém viu a Deus, não é isso? Mas, irmãos, se nós vivemos na imersão da palavra, e a palavra vem todos os dias nos infundindo o amor de Deus, todos os dias recebemos, irmãos, a fonte do amor, que é próprio Deus, colocando amor no nosso coração. Irmãos, é com esse amor que nós saímos às ruas, é com esse amor que nós servimos junto com os irmãos, com esse amor que nós amamos uns aos outros, com esse amor que nós resgatamos pessoas das ruas e cuidamos delas. Irmãos, esse amor faz com que as pessoas vejam Deus. Sabia? Deus é manifestado. Quando você, no meio daquela multidão, você aborda uma pessoa que Deus preparou, posso orar por você? Leva um espanto. Eu estava aqui precisando, eu estava orando a Deus, né? E eu vejo que você foi mandado por Deus. As pessoas veem Deus. Então, irmãos, quando nós amamos uns aos outros, com o amor que vem da palavra, pela imersão, irmãos, o que vai resultar? É no tecido de amor. E nesse tecido de amor, irmãos, as pessoas vão ver Deus. E o amor de Deus, sem você amar uns aos outros, não é aperfeiçoado. Sabia disso? O amor de Deus vem como fios verticais de urdidura. Deus vai mandando o seu amor para nós, não é isso? Mas se nós não aproveitarmos esse amor através da imersão da palavra, inculcando a palavra, que é o próprio amor no nosso coração, e não saímos, irmãos, para amar outras pessoas, irmão, um tecido não é tecido, não há confecção de um tecido, e as pessoas não conseguem ver um resultado. Mas graças a Deus, quando as pessoas veem um resultado, você sendo usado pelo Senhor para amá-las, irmãos, as pessoas veem Deus nisso. Então é disso que João conclui, tá? Ele fala sobre isso. E na época de Paulo, irmãos, ensinamentos diferentes já ganharam espaço na igreja, distraindo a igreja da palavra profética, os quais abriram porta para a introdução das heresias na época de João. Heresias que põem dúvidas acerca da deidade de Cristo ou sobre a sua humanidade. Quer dizer, as pessoas, alguns diziam, não, Cristo não era Deus, ele é só um homem. E outros diziam, não, Cristo não era um homem, ele é um negócio, ele é alguma coisa, né, parecido, mas não é homem. Mas na verdade João quer mostrar que Cristo, ele é Deus, ele é tanto Criador, ele também é o nosso Redentor, né? E aí, naquele tempo de João, irmãos, já tinha gente contra, né, o trabalho de João. Segunda João, ó Senhor Jesus, terceira João versículo 9, não, vou ler desde 5, aqui você vê um grupo de seapistas e colportores pregando o evangelho aqui, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros, né? O Gaio estava recebendo equipes de evangelho, mesmo sendo de outro país, outra região, ele estava recebendo, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Gaio recebeu-os com muito amor, irmão. Isso é demonstração da vida de Deus, né? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Quer dizer, não só receber, acolher, mas também encaminhá-los. O que eles precisam? Custo de viagem, né? Alimentação para viagem. Eu vou encaminhar você para ir para outra cidade e pregar o evangelho, né? Portanto, devemos, versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, saíram pela fé. Versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Portanto, irmãos, não critiquem os colportores, seja cooperador da verdade. Acolham, né, os colportores, acolham
ou se a pista, escolham quem prega o evangelho. Irmãos, vamos ser cooperadores da verdade. Não vamos criticar, irmão, vamos ser um, nós somos um só exército. Estamos avançando, irmãos, para ganhar o território para o Senhor, né? Só que aí aparece um que é usado por Satanás, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Irmão, geralmente a pessoa tem ambição, a pessoa quer ter fama, quer ter a primazia, ele quer ter honra, ele quer buscar os seus privilégios. Irmãos, pessoas assim não são com tudo isso que está acontecendo, né? Por isso, se eu for aí, fale ele lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, falando contra a palavra profética, falando contra, né, a imersão, falando contra, né, grito de guerra, né, todos esses itens, irmãos, são palavras maliciosas. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, quem dá acolhida, quem ajuda, encoraja os irmãos e ajuda a expansão do evangelho, irmãos, você vai ser um cooperador da verdade, e a própria verdade vai dar testemunho por você. Por isso, irmãos, para terminar, Apocalipse 2, versículo 6. Na verdade, nem consegui entrar no capítulo, na mensagem 2, tá? Hoje eu vou terminar a mensagem 1 só. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, o que é nicolaíta? Quem são os nicolaítas? Né? Vem de duas palavras: nico, que é vencer sobre, conquistar ou dominar sobre, né? Laites vem de significa o povo comum ou o povo leigo. Então, nicolaíta significa aqueles que obtêm vitória sobre o povo comum, aqueles que dominam sobre o povo comum, isto é uma categoria superior aos leigos, ao povo comum. Irmãos, isso aconteceu na decadência da igreja. Então, há um grupo de pessoas que são pessoas que se consideram superiores ao povo comum na igreja. Isso é claramente a introdução da hierarquia na igreja a partir do século II, causou grandes danos, né, na igreja. E no primeiro século ainda não tinha sido introduzido, porque essa carta à igreja em Éfeso é para a igreja do final do primeiro século, mas na igreja em Pérgamo, você pode ver, na igreja em Pérgamo, onde está, versículo 15, né, capítulo 2, versículo 15. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Na igreja em Pérgamo já tinha alguns que sustentam já essa doutrina, esse ensinamento que é como que fosse um ensinamento correto na Bíblia. Irmãos, o que é isso? Na igreja, né, eu vou contar na história da igreja mais tarde, tá? Quer dizer o quê? Na igreja nós temos que ter duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que se especializam na Bíblia, se especializam no ensino, se especializam, né, na administração da igreja, e outros são, né, o povo comum, que vem aqui para participar de um sermão, de uma reunião, e trazem o seu dinheiro para ofertar, para manter a estrutura da igreja. Irmão, aí separa-se em duas categorias: uma categoria dos profissionais religiosos e outra categoria dos leigos. Irmãos, isso não está na Bíblia.
Não existe essa categoria. Nós somos membros do mesmo corpo. Por isso, irmãos, eu tenho enfatizado isso. Irmãos, vocês sabem, eu não gosto muito dos títulos. Quando os irmãos me chamam de alguns títulos, eu não gosto de título, porque esses títulos, de tanto a gente usar, acaba nos diferenciando com uma hierarquia, né? Não há hierarquia entre nós. Quando o Senhor levantou reis entre Israel, Ele falou para que um rei tem que ler a palavra do Senhor todos os dias, é para que não se eleve o seu coração sobre os seus irmãos, né? E um rei no povo de Israel, ele não governa sobre súditos. Esse negócio de ter súdito, irmão, isso é coisa do mundo. Nos reinos do mundo era assim, mas no reino de Deus, irmãos, Deus é o rei. Né? E então na igreja, irmãos, não tem uma categoria superior aos outros, né? Nós somos, irmãos, somos membros do mesmo corpo, né? Irmão Dong, graças a Deus, tem nos ajudado todo o tempo que nós servimos com ele. Ele nunca nos deixou de nós nos tornarmos um grupo separado, a liderança se tornar um grupo separado. Ele sempre fala para a gente se misturar com os irmãos. Irmãos, então hoje nós também temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar, irmãos, que haja essa hierarquia na igreja. Não há hierarquia na igreja. E se alguém busca, né, ser honrado, ganhar glória, irmãos, quem tem que buscar glória é o Senhor. Toda a glória seja para Deus e Pai. Mas isso não quer dizer, irmãos, que entre nós não honremos. Livro de Hebreus fala que nós devemos honrar nossos guias. Eles dão vida por nós, eles prestam contas a Deus por nossa causa, pela nossa alma. Irmão, nós devemos honrar esses tais. Irmão, nós devemos respeitar, né, os irmãos que estão cuidando de nós, estão à nossa frente, mas não como uma outra classe de pessoas. Eles têm suas funções e nós somos igualmente membros do mesmo corpo. Tá? Vou falar só até aí. O Senhor abençoe a sua igreja. Ele vem nos prevenir, irmãos, de todos os ataques do inimigo, e venha nos centrar, irmãos, na palavra que produz a obra de Deus, fazer imersão na palavra, para que todos os membros da igreja, irmãos, passem a ter realidade, não apenas vive aquela vida de fachada. Todos nós podemos viver com realidade, e sempre amando o Senhor como nunca, como o primeiro dia. Irmãos, deixa a palavra inundar nosso ser, né? A palavra ser inculcada no nosso coração. Jesus é o Senhor, amém. Preparando para fazer a comportagem, amém? Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Pegando o carro aqui, ó, para comportagem.